Olá, tudo bem? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo. Olha só, o tricolor do Morumbi, gente, parece que não vai mesmo contratar o Gonçalo Mastriani, jogador do América Mineiro, né? Que foi um dos grandes jogadores aí até agora, né? Tem sido um grande jogador no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do América em todos os quesitos que você pode imaginar. É o melhor no jogo aéreo, o melhor nas finalizações, o melhor na... Impressiona muito como esse jogador parece maduro em campo, né? Um centroavante que dentro da área é um terror, mas que fora da área também trabalha com muita qualidade. Mastriani de fato está num nível de amadurecimento do seu jogo que chega a me impressionar. Eu acompanho a carreira dele há muito tempo, mas eu confesso que mesmo aquele Mastriani do Barcelona, ele não conseguia ser esse mesmo jogador que atua no momento no América Mineiro. E muitos podem falar, mas o América Mineiro de fato é um time, né, menor, digamos assim. Eu não diria que seja isso não, porque acho que o que determina que o jogador está muito além do que é a sua própria equipe é a execução do seu jogo, né? E pela execução do seu jogo a gente percebe que o Mastriani de fato é um jogador bastante qualificado hoje para um clube como o São Paulo, né? Então por que o São Paulo não está mais interessado no Mastriani? Vamos aqui ao que é real, né? Que muita gente deve estar falando por aí. Mas eu quero também pontuar com vocês aquilo que pouca gente fala e que também importa muito na contratação ou não do Mastriani. É isso mesmo, né? Então tem duas narrativas aí que se instaura, né, e provavelmente vai ser uma narrativa, né, muito utilizada aí por alguns canais da mídia alternativa tricolor, né? Muito utilizada. E o José Novales, vocês sabem que podem contar com o José Novales aqui para estabelecer um debate com você também sobre aquilo que ninguém fala, né? Ou que poucos falam, ou que poucos querem falar, né? Aquele debate, né, responsável inclusive para que o José Novales não tenha tanta gente aqui. Perca muita gente do São Paulo aqui no canal, né? Aquele debate pelo qual o José Novales acaba perdendo muita gente aqui, muito apoio aqui no canal, né? Mas que, enfim, não tem muito problema não. Até porque a torcida do São Paulo é sensacional, é fantástica, é maravilhosa. Tá sempre me ajudando muito. Beijo para vocês todos aí, para vocês que realmente merecem todo o meu carinho, porque vocês me entregam um carinho muito grande. E até em virtude disso, gente, permita-me só fazer um parênteses e falar. A nossa campanha de membros está indo bem, mas ainda preciso muito de vocês, torcedores do São Paulo. Gente, quase 35 mil torcedores do São Paulo são inscritos no meu canal. Fantástico, né? Grato pela generosidade. A gente não pode ter, por exemplo, uns 200 membros, pelo menos uns 100 membros do São Paulo ali assinando o canal, sendo membro também. No momento, pelas minhas contas aqui, chegamos a 13 membros, né? Não seria possível a gente ter uns 100, 150? A faixa mínima aí de contribuição é de R$ 4,99. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, para você ir à página de membro, né? E aceitar um plano. Se R$ 4,99 não for um problema para você, de verdade, então eu peço essa contribuição sua, porque, sinceramente, eu tenho pensado em fechar esse canal. De verdade, gente. E tocar minha vida aí, fazendo outras coisas aí. Agora, se R$ 4,99 for realmente algo preocupante para você, então, por favor, nem precisa fazer. Fico muito grato pela generosidade. Josa, eu tenho condição de apoiar. Eu tenho dinheiro, tá sobrando dinheiro aqui, mas eu gosto do seu trabalho, mas eu não quero apoiar. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, de verdade. Tá bom? Então, fechando parênteses e falando do Gonçalo Mastriani. Duas narrativas vão se instaurar para a não chegada do argentino de 30 anos, né? A equipe, na verdade, Uruguai, a equipe tricolor do Morumbi, né? Duas narrativas. A primeira das narrativas é que o Mastriani é um jogador que não quer chegar ao São Paulo porque ele não quer ser reserva, né? Há algo de verdadeiro nisso, sim. O problema da narrativa, muitas vezes, não é que ela necessariamente vai contra a realidade, é que ela é limitada, né? É que ela não satisfaz, porque não deixa de ter verdade nisso. O Mastriani, ele provavelmente não vai querer chegar ao São Paulo para ser reserva. Não tem problema nisso. Agora, o que é que sustenta no Mastriani essa percepção de que ele não deve chegar ao São Paulo para ser reserva? Né? E aí, né, os argumentos aí, nas respostas para isso, uma delas entra nessa questão da narrativa e a outra vai para outra narrativa. A primeira delas, né, que sustenta aí a narrativa, né? O Mastriani hoje é objeto de interesse de outras equipes no futebol brasileiro. O jogador do América, ele é alvo de interesse do Grêmio, é alvo de interesse do Vasco da Gama, é alvo de interesse, ainda que muito reduzido, do Corinthians, né?
Chegou a ser especulado no Atlético Mineiro, os dirigentes trataram de falar que não tem interesse pelo jogador, né? Até porque o jogador tem feito um certo sucesso, tem feito gols, tem sido muito importante para o América, tem sido um dos melhores jogadores no Campeonato Brasileiro, o cara que sabe fazer gols, então não serve pro Galo, né? Enfim, né? Enfim, e agora, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras, principalmente do Tricolor do Morumbi, neste momento, o Gonçalo Mastrani também é alvo do interesse do Botafogo. Ou seja, o Mastrani sabe que tem muitas equipes atrás dele, né? E ele sabe perfeitamente que ele pode chegar numa outra equipe para disputar a titularidade. Tem equipe aí que ele chega para ser titular. Veja, no Corinthians hoje ele chegaria para ser titular, né? No Grêmio, evidentemente que não deverá ficar com o Soares, chegaria para ser titular. E algumas equipes, ele poderia até não chegar para ser titular. Vamos imaginar que o Soares fique no Grêmio. Mas a questão é que quando você vai contratar um jogador, você tem que deixar claro para o jogador, você não pode deixar claro para o jogador algumas coisas. Você tem que contratar o jogador, né, e dar para ele a possibilidade de sonhar com né, titularidade, em fazer sucesso na equipe e tudo mais. Você não pode buscar um jogador declarando publicamente que esse jogador chegará para ser reserva, gente. E vai ter gestão boa assim no mundo, né? A do São Paulo supera tudo, né? Então o São Paulo deixou muito claro para todo mundo aí que quer um reserva para o Calheri, né? Então o São Paulo jamais poderia fazer isso. Porque o Calheri, embora seja o Calheri, ele pode perfeitamente perder a vaga para o Mastrani, mas quando o Mastrani chega para ser reserva, né, o Mastrani sabe o quanto o Calheri vai ser patrocinado ali pela comissão técnica e pelos dirigentes, independente dele estar bem ou não. Além do que, né, o próprio Calheri pode se acomodar muito com essa história. Pô, os caras estão buscando um reserva para mim, não estão buscando um titular para eu brigar com a posição, né? Só que ainda assim, se o Calheri se acomodar, tá tudo muito bem, porque a maneira como ele é vista no clube, né, faz com que ele seja concebido como um titular, independente de quem chega ali para ser seu reserva, independente da qualidade do jogo praticado pelo seu reserva. Consegue entender? Olha como o São Paulo vai mal nessas paradas aí, né? E aí, gente, vamos encurtar muito a narrativa aí, e falar, o Gonçalo Mastrani não quer chegar no São Paulo para ser reserva. Não vou falar essa questão aí de que os dirigentes erraram ao decretar que ele seria reserva e tudo mais. Vamos falar, o São Paulo está desistindo do Mastrani porque o jogador decidiu que não quer ser reserva no São Paulo. Vamos parar por aí. Qual é a outra narrativa que precisa ser dita aqui, que você vai encontrar aqui, provavelmente você não encontra em outros lugares não. Vai atrás. Né? Vamos fazer o desafio? Vá atrás dos vídeos publicados até agora sobre este assunto, né? Com todo respeito ao pessoal aí, porque de repente isso não é necessariamente... Alguns o fazem não é por mal, né? Alguns o fazem até mesmo não é por questão de limite, né? Mas tem gente que faz realmente porque é limitado ou porque né? Porque tem uma ideia, né, de proteger, na verdade, e patrocinar tudo que os dirigentes fazem e assim por diante. O José, qual é essa narrativa aí? Vamos lá. A narrativa que ninguém conta pra vocês, qual é? É a seguinte. O Mastrani, gente, quando ele alega que ele não quer chegar no São Paulo para ser reserva, o que os dirigentes do São Paulo têm que fazer? O São Paulo tem que entender o que esse jogador pode ser para a equipe. Enquanto um jogador do elenco, com uma qualidade muito grande, que pode ou não colocar o Calheri na reserva, enfim. Mas é de fato um jogador interessante. O Mastrani, pelo que ele joga, pelo que ele jogou nessa temporada, pelo que andava jogando antes, e aí eles não vão saber disso, pergunta pro Jorge Novaes, que o Jorge Novaes vai informar que tá tudo bem, tá? Pode contratar pelo que ele jogava antes também, que era um jogador muito interessante. Ok. Então, fazendo uma avaliação profunda sobre o Gonçalo Mastrani, nós, dirigentes do São Paulo, concluímos que de fato ele pode ser muito importante para a equipe e para o projeto de Libertadores. Então, meu irmão, chegaram a essa conclusão, meu irmão? Meus irmãos aí, né? Chegaram a essa conclusão? Então é o seguinte, qual é o valor que vocês acham que tem que ser pago para contratar esse jogador? Se eu tenho uma visão de que ele pode ser muito importante para o elenco, qual é o valor que eu posso colocar aí, né, para contratá-lo, para contratar? Porque a depender do valor que eu coloco nessa negociação, o jogador vai deixar de lado essa parada de que eu não quero ir para o São Paulo para ser reserva. Entende? O jogador pode perfeitamente aceitar chegar no São Paulo até em teoria para ser reserva, se ele for muito bem, muito bem convencido pela proposta. Claro que o São Paulo pode entender, fazer uma avaliação e entender que não vale a pena configurar uma proposta com salário bom para o jogador, né? Porque ele não merece, aí tudo bem. Pelo que o Mastrani faz dentro de campo, ele não merece um grande salário, aí tudo bem. Ele não merece uma grande proposta, tudo bem.
Aliás, o Mastriani não vai ser nem tão caro assim. O Mastriani ganha 200 mil reais no América, né? E ele, se não tivesse nenhum tipo de especulação de nenhuma outra equipe, ele poderia ser contratado por São Paulo para ganhar os mesmos 200 mil e até um pouco menos, 150, 160, 170 mil reais no São Paulo, né? Como tem essa especulação, eu duvido que ele vai chegar no Grêmio para ganhar 500 mil, no Botafogo também, entende? Não é tanto assim. Entende? Então a questão é, eu entendo que esse jogador, ele pode ser muito importante, já adaptado ao futebol brasileiro, está marcando muito gol, ele pode ser muito importante para a Libertadores. Eu avaliei isso e cheguei a essa conclusão. Então quanto é que ele custa? Vale a pena? É este o ponto. E aí os dirigentes param. Por quê? Porque tem aquela coisa de que o São Paulo não tem dinheiro, gente. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo quer ganhar a Libertadores de 2024, mas está falando em contratar jogador, que não sei o quê. Sabe aqueles jogadores que chegam para ser titulares, tal, não sei o quê, vai fazer uma profunda reformulação, mandar um monte de jogador embora. Mas na hora de falar em contratar, até falo em contratar, mas na hora de colocar a mão na massa para trazer esses jogadores, é outra parada completamente diferente. É muita conversa mole, é muita demagogia. Então a questão é o seguinte, o Mastriani é um bom jogador? É. Então, vou lá e ofereço um bom salário para ele, uma boa proposta para ele, porque quando eu oferecer uma boa proposta para ele, ele certamente vai deixar de lado essa história de que eu não quero ir para São Paulo para ser reserva. É claro que vai querer. É claro que vai querer. Por quê? Porque a boa proposta, o bom salário, vai convencê-lo que de fato vale a pena brigar por uma posição no São Paulo. Ele vai ficar muito incentivado a brigar por uma posição no São Paulo, se ele chegar no São Paulo com um bom salário, que vai mostrar o quê? Olha, nós contratamos você, Mastriani, para ser reserva do Caleri, mas nós te valorizamos, meu irmão. A gente valoriza você aqui no São Paulo. Olha o salário que a gente está pagando para vocês. Ô Josa, salário de quanto? De 1 milhão? Já falei que não. Já falei que não. Já falei que no São Paulo, se não tiver nenhum tal... Acho que assim, não vai ganhar 500 mil em nenhum lugar. Então, acho que dá para pagar para ele uns 400 mil reais. Uns 450 mil reais. Ah, mas mesmo assim é muito. De verdade. Então, entenda uma coisa, dirigentes do São Paulo, amadores. O Mastriani, tem muita gente querendo contratar o Mastriani até o momento. Todos esses clubes que querem contratar o Mastriani, qual deles fez proposta efetiva, concreta, real, para ter o jogador no seu elenco? Nenhuma dessas equipes. E neste caso, o que vale muito a primeira proposta que chega. São Paulo já fez uma proposta real para o Mastriani ou está só na conversa mole? Infelizmente, neste momento, está só na conversa mole. Porque o jogador, ele sabe que ele precisa mudar de endereço. Ele sabe que precisa jogar na outra equipe. Ele sabe que ele até está a ser muito valorizado neste momento. Mas ele sabe que nenhuma proposta chegou. E neste contexto, a proposta que chega primeiro é a proposta. Então, contratar nem sempre tem a ver só com dinheiro. Tem a ver também pela maneira como você chega no jogador, né? Com o qual você tem uma certa simpatia e você acha que pode ser reforço da equipe. Nada disso é feito no São Paulo, porque no São Paulo, o departamento de futebol no São Paulo é amador. O tal do Belmonte e seus amiguinhos ali ganham muito dinheiro, tá, gente? Muito dinheiro, mas continuam a ser amadores, profundamente amadores. Então tudo se resume muito mais a essa questão do que o fato de que o Mastriani não quer ser contratado pelo São Paulo para ser reserva. Essa é a questão secundária. Em primeiro lugar, vem a maneira como o São Paulo não sabe lidar com este problema, não sabe tratar desta contratação. É isso, minha gente. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Até o final. Deixa o valor demais se você curtiu muito. Deixa o like, compartilhe, né? Torne-se membro aqui do canal. Valeu!